Sejam bem-vindas, saradas, deusas da manifestação, mais um episódio do nosso Saradas Cast, onde você sai daqui sarada de corpo, mente, alma e energia. Hoje nós iremos analisar uma história sobre o padrão familiar. Qual é o impacto do padrão familiar na nossa história, principalmente amorosa? Então vamos começar com tudo, com a energia lá em cima, vamos sintonizar a nossa vibração? Estão escutando daí? Me falam. I am unwritten. Esse é nosso mantra para quem já é aluna, né? I am unwritten, can't read my mind, I'm undefined. Se concentrem, não é para você assistir essa aula fazendo outras coisas. Isso aqui pode mudar o seu destino. Open up the dirty window. Abra essa janela. So close you can almost taste it. Você quase pôde tocar, mas agora você vai tocar. Ninguém pode sentir por você, só você, só você. Só você pode falar as palavras que você não disse. Chegou a hora de viver a vida. Hoje é o dia que a sua vida começa. E o resto você vai escrever. Bem-vindas, saradas, a um Mais Saradas Cast, onde você sai daqui sarada de corpo, mente, alma e energia. Vamos nos preparar para esse caso de Maria. Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês me mandam essas histórias no direct e a gente analisa aqui. Lembrando, eu vou até subir aqui o rosto de vocês. Sejam todas bem-vindas, Heloísa, Rita, Paula. Fiquem à vontade. Gi, mais uma vez aqui presente, muito bom te ver. Estejam à vontade. Aqui é o nosso momento. Essa é a minha sala, a sua sala, para a gente sentar aqui como se fôssemos amigas e termos esse bate-papo. Vou subir o rosto de vocês para vocês não ficarem constrangidas. Vocês me pedem muito para tirar o nominho de vocês aqui, não tem problema. A gente vai tirar. E eu quero que vocês venham no chat, tragam a opinião de vocês, ou então tragam as histórias de vocês. Eu não vou falar o nome de vocês, então fiquem tranquilas que não haverá nenhuma identificação. Eu quero que você leia comigo agora essa história, porque ela é muito interessante. Hoje nós vamos perceber qual é o impacto da história da nossa família em relação à nossa história. Então nós já sabemos, como a gente já viu anteriormente, em relação aos nódulos sensações. Aquilo que nós fomos sentindo, principalmente ao longo da nossa infância, fica registrado no nosso campo. E isso reverbera ao longo dos anos, trazendo validação energética. Então, se você ainda não assistiu às aulas anteriores, assista, porque assim você vai ter maior compreensão do seu magnetismo, do porquê você acaba atraindo o mesmo padrão similar ao relacionamento da sua mãe com o seu pai ou aos primeiros traumas que você viveu, seja na infância, seja na adolescência ou até mesmo essa coleção de decepções que nós vamos tendo ao longo da nossa vida. E por incrível que pareça, por mais que a gente deseje algo diferente, você pode ter percebido que você acaba atraindo o mesmo padrão de sensação nesses relacionamentos. Os personagens mudam, mas a sensação ao final é sempre a mesma, a decepção, a frustração. Então, quando a gente não ativa esse merecimento nas 3 camadas, nós não estamos aptas a viver de fato aquilo que a gente deseja, ou seja, viver as nossas escolhas, porque nós estaremos apenas nos rendendo a um padrão familiar, ou seja, vivendo as escolhas daquelas pessoas que implantaram a sua forma de viver, nos entregaram receitas inconscientes que até hoje a gente segue de forma inconsciente também. O nosso magnetismo acaba atraindo aquilo que nós sentimos com mais ênfase e faz com que a gente viva ciclos de repetição. Olha que interessante essa história, porque ela vem quebrar um paradigma. A gente acredita muito, e eu acredito que vocês já tenham percebido isso, quando a gente fala que, Liza, eu atraio sempre um homem que me abandona ou que me trai. Isso está vinculado muito a uma ausência de pai, ou então aquela visão que nós tivemos do nosso pai traindo sempre a nossa mãe. Mas, Liza, e se eu vier de uma família quase que perfeita? Se o relacionamento dos meus pais for um relacionamento que se tornou a grande inspiração para a minha vida, por que que eu não tenho atraído uma relação que eu mereço, da mesma forma que a minha mãe sempre viveu, uma relação feliz, uma relação leve,
Tá aí uma grande questão. E quando você vem de uma família estruturada? Por que que ainda assim você continua atraindo padrões caóticos? Vamos ler essa história juntas? Liza, você já me conhece, já conhece a minha história, mas vou deixá-la aqui para você levar para mais mulheres. Sou médica, dermatologista e venho de uma base familiar estruturada, harmoniosa, e posso dizer que meus pais são referência de relacionamento. Para quem já é aluna, seja Iniciação a Deus, a PSE, ou seja ISC, olha que interessante o que ela disse aqui. Ela é dermatologista. Quando a gente vem de alguma criação ou de alguma formação, nós temos algumas crenças e isso vai ficar muito claro no desfecho dessa história. Já estou chamando atenção para as minhas alunas, porque aqui nós estamos para abrir a consciência de quem não é aluna e expandir o treinamento de quem já é aluna. Desde os meus 18 anos, almejo uma relação como a deles. Mas por incrível que pareça, desde os primeiros namoros, eu atraí o total oposto do meu pai. Fiz 5 anos de terapia, pois vivi relacionamentos abusivos. Posso dizer que foi o maior investimento que fiz na minha área pessoal, pois a sessão saía em média R$ 380 e no começo fazia 2 vezes por semana. E depois fui diminuindo 1 vez por semana e depois 2 vezes ao ano. Imagina o quanto ela não investiu, faz as contas aí. A minha terapeuta me ajudou muito, porém hoje, aos 38 anos, vejo que, mesmo me cuidando, ainda não encontro o parceiro que irá construir comigo a relação que sempre idealizei e sempre senti que nunca fosse possível. Se você já viveu algo parecido, se você está vivendo algo parecido, já deixa aqui no chat para a gente ter esse bate-papo ainda mais profundo para ajudar principalmente vocês que estão ao vivo aqui. Meu último namorado demonstrou tudo o que eu queria, porém, ele trouxe alguns traços de personalidade que eu não era capaz de lidar. Um certo tipo de controle, extrema organização e planejador, que sempre me tirava do sério. Nas coisas básicas de casa, as coisas mais amplas de uma viagem, por exemplo. E se não fosse da forma dele, não funcionava. Logo pensei que um casamento com o filho ao lado dele seria impossível e terminei. Pois hoje, aos 38 anos, sei o que eu quero e não estou disposta a lidar ou a esperar a mudança do outro. Meu maior sonho é ser mãe, mas nessa idade e sem um parceiro à vista, parece que viver as minhas escolhas, como você diz, é impossível, até por uma questão fisiológica. Por eu ser médica, olha aqui o que eu chamei a atenção de vocês. Por eu ser médica e ter várias amigas obstetras, escuto muitas histórias que mostram cada vez mais que a idade vai definir com um ponto final o sonho que eu não fui capaz de realizar. Como eu faço para merecer uma história diferente? E desde já agradeço a todas as conversas. Te conhecer no Rio de Janeiro foi um presente e não vejo a hora de ser sua aluna no ISC. Vou ser uma das primeiras quando abrir a nova turma. Vou analisar a sua história e o ISC vai estar aberto dia 4 do 4. Tenho certeza que ela vai ser uma das primeiras alunas que vai ganhar aí a mentoria das 30 primeiras. Vamos olhar isso daqui? Quem já está aqui ao vivo? Quem conseguiu ver os pontos que nós sempre analisamos? Vocês conseguem enxergar qual é a crença que está guiando o magnetismo dela para atrair justamente sempre homens que não estão prontos para ter essa relação que ela almeja? Por mais que ela tenha vivido uma referência familiar perfeita. Quem aqui consegue trazer no chat já, principalmente quem é aluna? De qualquer forma, eu quero trazer alguns pontos. Vou trazer 3 pontos para ficar claro o porquê que ela não está vivendo o que ela deseja. Ter uma boa referência familiar não define a nossa história se a gente não se movimentar a nosso favor. Da mesma forma que se você vem de uma boa estrutura financeira, se o seu pai e a sua mãe foram capazes de construir um legado, vamos dizer uma empresa, e você, como filha, não se preparou para tocar essa empresa, você pode levar essa empresa à falência. Concorda comigo? Então, ter essa referência já é um grande passo, já é ótimo, porque a gente já vem de um lugar onde a gente acredita que é possível, porque nós temos ali ao nosso lado essa história acontecendo. Só que se a gente não começa a fazer a nossa parte, e principalmente a nos guiar por uma sensação, sem o excesso, o peso do desejo, que está gerando, nesse caso, um distanciamento, quando a gente deseja muito algo, e aqui eu preciso entrar com vocês nos mecanismos da manifestação. Quando ela diz aqui pra gente, Liza, eu sou médica, então ela diz aqui que ela é médica, então ela tem toda uma base de formação,
E aqui ela deixa claro pra gente que ela escuta muitas histórias das amigas dela, que são obstetras, e que mostra que a idade está definindo que ela não vai viver o que ela quer. Então, se você já é aluna, você entende que existe 3 níveis de autossabotagem. Tem um vídeo no YouTube onde você consegue entender como sintonizar o seu magnetismo. O nível de autossabotagem mais profundo, vamos relembrar rapidamente. Autossabotagem no nível 1 é o seu comportamento. É você procrastinar uma atividade, uma ação. Então, eu quero treinar amanhã cedo, só que eu vou deixando para depois do almoço. Chega depois do almoço, eu digo para mim mesma, não, mais tarde eu vou. De repente, chega depois do almoço e você fala, não, depois do trabalho eu vou. E aí depois do trabalho você está cansada, logo você não consegue ir. Então você teve uma autossabotagem a nível 1, comportamental. Quando a gente trabalha a autossabotagem a nível sutil, nós estamos falando de 3 formas de comunicação de merecimento. Como a gente se comunica com o nosso corpo, como a gente se comunica com o nosso cérebro e como a gente se comunica com a nossa mente. São 3 níveis diferentes. Então, eu já expliquei para vocês que quando a gente quer comunicar o nosso merecimento, merecimento é capacidade para receber aquilo que eu desejo. Não é merecimento de crença de merecimento, não é sobre eu acreditar que mereço. Todas nós aqui merecemos o melhor da vida. Todas nós aqui merecemos viver as nossas escolhas. Então não é sobre o acreditar nesse nível consciente. Nós estamos em uma camada mais profunda. E essa camada profunda, você pode manipulá-la através da sensação que você gera no seu corpo. Já disse isso para vocês em relação ao treino. Não adianta você falar, não, eu vou treinar depois do almoço. Já coloca a sua roupa de ginástica. Porque a sua roupa de treino ela já vai apertar a sua perna, ela vai trazer uma sensação para a sua circulação. Logo, se o corpo sente, a mente muda e o campo valida. Essa é uma informação mais profunda, mas para quem é aluna conseguiu pegar o que eu quis dizer. Quando você comunica para o seu corpo a partir de sensação que sim, você vai, um dos exemplos, colocar a roupa de treino. Ele já modifica no seu cérebro as trilhas neurais se preparando para realizar aquilo que você diz que vai fazer. E quando você está indo para a academia, você tem que começar a comunicar para o seu cérebro de forma gradual, assim como ele faz com a gente. O cérebro, ele tem trilhas que nós estamos acostumadas a passar. Então, se você tem uma trilha na floresta, onde uma trilha está trilhada e a outra trilha está fechada, automaticamente você procura aquela que tem mais segurança, certo? Então, o seu cérebro já está acostumado com você a se trair o tempo inteiro. Você fala que vai, mas nunca vai. Então, ele já não confia tanto na sua palavra. Quando você está indo, você fala assim, cérebro, é o seguinte, a gente só vai para a academia para fazer 5 minutos de esteira. Então, você não traz todo o projeto para ele, porque ele vai querer te sabotar, porque ele não quer avançar em algo que ele não está disposto a gastar energia. Nosso cérebro sempre está em uma demanda de economia energética, por isso que ele sempre pega a trilha que já está trilhada. Então, a gente fala nesse nível de merecimento que você não tem trilha. É igual um homem que te trai. Se o homem não sente a dor que é te perder e você já perdoou esse cara, ele não tem trilha de arrependimento. Logo, é mais fácil ele pegar a trilha da traição de novo, porque ele não teve uma trilha de reforço negativo. A sua mente, no caso da academia, se você não abre essa trilha de forma gradual, ah não, só vou ali por 5 minutinhos. Aí lá na academia você fala, poxa, cérebro, já estou aqui, vou fazer o abdominal. Nossa, cérebro, já estou aqui. De repente você vai conversando, é o seu diálogo interno. E como a gente comunica isso para a mente? Mostrando as referências, é alimentando o nosso campo energético. A nossa mente é como o algoritmo do Instagram e a barra de rolagem é como se fosse o nosso cérebro. Ali você coloca o que você quer, assim como eu acabei de mostrar para você. Eu quero ir para academia, cérebro, e eu vou fazer 5 minutos. Quando você joga qualquer coisa no Instagram, ali na barrinha de rolagem, coloca lá cachorro, coloca golden. O que o algoritmo vai fazer? Por mais que não tenha procurado aquele golden específico, vai aparecer vários Instagrams de golden. E assim é com a gente. Quando eu coloco no meu cérebro que eu vou para a academia e eu faço isso de forma gradual, o que eu preciso fazer para minha mente, que é o algoritmo que vai validar, que vai abrir o campo, que vai abrir os caminhos para facilitar? Eu começo a mostrar. Eu vou ali, dou uma olhadinha na minha musa fitness, eu vou ali e começo a ver, nossa, olha só, a fulana de tal já treinou. É por isso que todos os dias eu posto para vocês os meus stories. Quem merece,
comparece. Então eu estou dando exemplo para você de automerecimento a todo tempo, porque é uma forma de você se inspirar em outras pessoas e mostrar para sua mente que, olha, a trilha que eu estou querendo abrir no meu cérebro não é algo impossível, não é algo que, poxa, eu que estou querendo inventar a roda. Não, várias pessoas fazem. Então eu estou conversando com o meu cérebro e com a minha mente. Esse nível de autossabotagem 2 é onde normalmente você cai na cilada da mente. A mente e o cérebro criam um circo e você se apresenta como palhaça por falta de ferramentas, que a gente já tem dentro do ISC. Agora, o grande segredo, que é o que a gente vai entrar nessa história aqui, porque é o que está acontecendo com ela. Qual é a principal autossabotagem aqui? Autossabotagem vibracional. O nosso campo eletromagnético, deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para vocês verem, para quem está ao vivo, olha essa imagem aqui. Essas são as histórias que nós já vivenciamos. Olha que interessante. O que eu trago para vocês não é misticismo, não é lei da atração, é científico. Para quem já me conhece, eu venho de uma base de quem escrevia artigo científico, apresentava no Brasil, na Argentina, enfim. Aqui nós temos o campo do coração. O nosso pensamento ele é elétrico e ele tem uma força X. E o nosso coração ele é magnético e ele tem uma força 5000X. O nosso coração ele é muito mais potente. E quando a gente fala do coração, a gente está falando de sensações. E o que aconteceu no nosso campo lá na infância? Ele foi regado de nódulos sensação. Então, quando a gente olha lá para as primeiras imagens que você consegue ver no YouTube, sintonizando o magnetismo, eu vou deixar sempre nos meus stories todos os dias até vocês internalizarem isso. Quando vocês veem essa imagem aqui, a gente já aprendeu isso. Tá vendo esses nódulos? Eles são nódulos da nossa infância. Eles são nódulos das decepções amorosas que nós vivenciamos na adolescência. Eles são nódulos das coleções de decepções da nossa fase adulta. Sensações que, assim como um nódulo físico contraído aqui no seu trapézio, por causa da tensão, da preocupação, do estresse, ele te impossibilita de fazer certos movimentos. Enquanto a gente não relaxa esse nódulo, ele não para de emitir uma informação. E essa informação atrai, por uma codificação elétrica e magnética, ele atrai pessoas, situações, oportunidades de validação. Que validação é essa? Alimentar esse nódulo. Então, se você se sentiu traída ali, igual a minha história foi muito sobre traição. Então, no meu primeiro relacionamento, eu já fui trocada por outra menina da escola. Foi assim, o meu maior sofrimento, a minha maior ferida. Aquele nódulo foi tão forte que toda vez que eu ia para uma relação, eu acabava atraindo algo com aquele mesmo peso emocional. Às vezes as pessoas eram diferentes, os personagens eram diferentes, mas ainda assim a sensação que aquela relação me trazia era a mesma relação do meu nódulo sensação. E agora eu quero te mostrar que, na verdade, você pode criar outros nódulos sensação, você pode alimentar o seu campo eletromagnético da forma como você quer, para que então o seu magnetismo aproxime de você aquilo que você merece, as suas escolhas. Com essa explicação, você entende que existe uma ativação de campo, que é tudo que a gente faz dentro do ISC, o ISC Love, para que você possa manifestar a vida amorosa. E a partir dessa história, você vai perceber como que ela pode sair desse lugar que ela está. E se você está vivenciando algo parecido, você tem que fazer a mesma coisa, porque não é um fardo que você está carregando em relação a karma. Ah, não, porque as mulheres da minha família viveram isso, então eu estou fadada a esse destino. Não. É uma escolha sua. Continuar repetindo o padrão ou escolher quebrar o padrão e manifestar aquilo que você deseja. Se hoje eu vivo uma relação saudável, harmoniosa, leve, onde eu não preciso me desgastar pedindo nada, existe conversa, existe diálogo, existe compreensão e o principal, existe merecimento. Eu recebo exatamente aquilo que eu sonhei, exatamente aquilo que eu escrevi no meu blueprint e ativei com as ativações do ISC. Então, às vezes a gente só tem que parar um pouquinho, para estudar os mecanismos da manifestação, como eu te expliquei sobre a autossabotagem, e treinar a sua energia para ativar o seu campo eletromagnético. Porque senão você vai continuar atraindo as mesmas coisas, as mesmas relações. É a teoria do prédio. Não adianta você estar no segundo andar de um prédio querendo algo que está no sétimo andar. Você acaba rodeando várias vezes o segundo andar,
criando ciclos viciosos, repetindo o padrão, sem entender que enquanto você não se eleva para o sétimo andar, para uma outra frequência, você não vai encontrar aquilo que você merece. Você só está na frequência errada. Aqui, claramente, qual é a autossabotagem vibracional? Já que eu acabei de explicar para você da onde que vem essa autossabotagem vibracional. Liza, ela vem de uma família estruturada. Então parece que os nódulos de sensação dela não foram assim registrados de uma forma negativa. Não foi. E aqui vem o grande paradoxo da vida. Ela idealizou tanto os pais, ela idealizou tanto uma relação perfeita, que nada que chegava até ela era suficiente. Porque a visão que ela tem de uma relação é uma visão de fora. Agora, cá entre nós, por mais que a gente enxergue uma relação perfeita do lado de fora, você concorda comigo que existem muitos atritos dentro dessa relação? Existiram vários desafios, existiram várias discussões, e o grande segredo não foi que o casal, o pai e a mãe dela, nasceram um para o outro, se encontraram como alma gêmea e tudo fluiu. O grande segredo foi que esse casal conseguiu lidar com todos os desafios que apareceram ao longo desse caminho. E só quem está dentro de uma relação é capaz de entender o que foi necessário para que essa relação chegasse ao nível de perfeição, entre aspas, aos olhos dessa mulher. E quando ela não entende os bastidores e fica apenas olhando para o palco, é como a gente no Instagram. A gente fica às vezes se comparando com outras vidas, com as outras mulheres. Quem nunca aqui? Me diga aqui no chat. Tem dias que a gente acorda triste e se a gente abre o Instagram em um determinado perfil, a gente vai ficar mais abalada ainda. Porque aquela pessoa engatilha em mim a minha comparação, às vezes aquela invejinha branca, ou então aquela pessoa que está tendo sucesso profissional se torna um lembrete do meu fracasso, que eu não estou sendo capaz. Então, quando ela olha para esses pais, colocando eles nesse lugar de palco, sem entender quais são os bastidores, nada que chega para ela é suficiente. Então, essa mulher se torna seletiva até demais, porque como ela mesma disse, ela não está em um lugar onde ela vai esperar pela mudança do outro. E esse é o grande erro, porque se a gente quer uma relação, nós precisamos compreender que relação é escola do desenvolvimento pessoal. Porque a relação é algo divino que veio para que, através do desejo, a gente se sentisse atraído um pelo outro, mas que, ao se encontrarem e ao firmar um relacionamento, a gente precisaria se desenvolver, não somente como pessoa, mas também a nível espiritual, para que essa relação permanecesse. Ou vai me dizer que você simplesmente entrou em uma relação e nunca teve conflito, que essa relação nunca trouxe a sua sombra à tona, que essa relação nunca deu uma cutucada nos seus ciúmes ou naquela sua mania de controlar o outro, ou então, como ela mesma colocou que ele gosta de planejar demais. Talvez ela não seja uma mulher planejadora. Então, ela tem a oportunidade na relação de aprender com ele a planejar melhor as coisas. Talvez falte isso nela. A sombra do outro sempre se torna luz se a gente souber direcionar para onde a gente precisa. Então, nós temos que entrar numa relação entendendo que a gente vai ter que se tornar a nossa melhor versão e não desistir no primeiro desafio. Só que ela tem uma visão extremamente iludida do que é a relação dos pais. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você observe. Você quer uma relação? Você tem que entender que relação é escola de desenvolvimento pessoal. Não está disposta a se desenvolver como pessoa, não está disposta a evoluir espiritualmente, talvez a relação não seja para você. Mas eu sei que você deseja uma relação, porque todos nós viemos aqui com uma alma gêmea por aí para nós encontrarmos a nossa chama gêmea, como a gente explica dentro do ISC. E eu posso te dizer que a evolução dentro de uma relação se torna algo tão prazeroso quando você está com seu merecimento ativado, que tudo se torna mais leve e todas as áreas da sua vida também começam a prosperar. Agora, esse é um ponto de nível 1. Essa é a autossabotagem a nível 1. Ela enxerga os pais no palco e deseja o palco sem querer trabalhar os bastidores da relação.
Vamos analisar o nível 2. O nível 2, ela está alimentando. Quem conseguiu ver aqui, eu quero a interação de vocês, senão isso aqui não faz sentido. Temos muitas mulheres online. Me fala, qual é a autossabotagem a nível 2? Como ela tem alimentado o campo dela? Olha que interessante, ela disse. Eu vou puxar a orelha de vocês, hein? Principalmente se eu ver a aluna aqui, eu desço na casa de vocês para dar uns. Quer ver que eu vou achar a aluna aqui? A Grazi é aluna, já vai apanhar. A Rita é aluna, já vai apanhar também. A Paula também é aluna. Então, vocês vão apanhar. Quem aqui já... Eu não vou perder muito tempo. Ó, já responderam. Aí sim, hein? Aí, ótimo, com várias histórias sobre a médica obstetra. Então, ela vem alimentando cada vez mais o campo dela das histórias. Olha aqui. Porém, hoje aos 38 anos, mesmo me cuidando, ela entende que a idade talvez pode colocar um limite. Só que também nós temos uma outra polaridade, porque essa é a lei da polaridade. Só que se a gente se apega a um polo, a gente vai atrair mais daquilo, certo? Então, quando a gente olha para essa questão que ela fala, as minhas amigas, eu tenho muitas amigas obstetras, e eu vejo as conversas, eu vejo as histórias, então ela está se alimentando de histórias onde as mulheres não estão conseguindo engravidar. Então, quanto mais ela emerge nessas histórias, mais ela procura validação no campo. E aí vem, às vezes, homens que não estão dispostos a quê? A ter um relacionamento onde ele quer ser pai. Então, a gente tem que ficar atenta em como nós estamos alimentando isso. Agora, o mais importante que eu quero que vocês percebam, ela disse que nesse último relacionamento o cara tinha tudo o que ela queria. E aí ele era a característica que ela não conseguia lidar. Laísa, se ela vem de uma família boa, se ela então diminuir esses diálogos internos, essa procura de histórias, ela vai encontrar um homem perfeito? Não. Porque não existe homem perfeito. Existe um homem muda, que já tem as raízes, então vai ter ali os critérios, igual você aprende no ISC. Você vai atrair a partir dos critérios principais, os 3 critérios que são pilares de uma relação. Você vai buscar isso no homem, você vai atrair esse homem a partir desses critérios, ativando o seu merecimento, como a gente faz no ISC. Só que existem outros detalhes maleáveis que você precisa estar disposta a lidar. Porque senão, você está procurando algo que não existe. Então, nessa relação aqui, eu quero que para você que está ao vivo fique claro, cristalino, transparente. Nós criamos a nossa realidade. Somos nós que manifestamos cada cena da nossa vida. A nossa energia cria tudo aquilo que a gente vivencia. Mas para isso nós precisamos escolher a nível 1, a nível 2 e a nível 3. Então, para que a gente resolva essa situação, a nível 1, ela precisa de ir lá conversar com a mãe. Foi o que eu disse para ela nessa conversa. A gente se conheceu no Rio de Janeiro, amigos em comum, em um bar. E aí ela sabia quem eu era porque ela já me seguia. E ela começou a contar a história dela. Eu falei assim, olha, o que eu falei para ela eu vou falar para você agora. Primeira coisa, automerecimento. Eu preciso de entender quais são os bastidores dos meus pais. Conversa com a sua mãe, pergunta para ela, mãe, quais foram os maiores desafios que você viveu com meu pai? Para que você perceba que ela teve que se desenvolver como mulher para lidar com os defeitos que o seu pai trouxe à tona, porque essa perfeição está só na sua cabeça. Logo, você atrai até homens legais, só que você está desperdiçando essas oportunidades porque você acha que eles não são tão perfeitos assim. Então, a sua régua está muito alta. Nem você, às vezes, é esse merecimento todo para alguém. Então, como é que você está exigindo essa perfeição de alguém? Ninguém aqui é perfeito. Nível 2. Escute menos as histórias. Poxa, ela é médica dermatologista, você não é obstetra. Então dá para você se ausentar um pouco dessas conversas. Lembra, deusas? Se você não quer viver certas histórias, então se alimente menos daquilo que você não quer. Porque quando a gente se alimenta de conversas, de diálogos, de ambiente, isso tem um impacto direto no nosso sistema interno. E é o nosso sistema interno que manifesta a nossa realidade de fora. E a nível 3? Construir nódulo sensação, que aqui a gente trabalha como nódulo sensação, só que dentro do ESC nós chamamos de merecimento. Configurações de merecimento. Vai instalar uma nova configuração de merecimento, para que então você não se preocupe tanto assim na forma de agir,
Não se preocupe tanto assim na forma de se comunicar com seu corpo, cérebro e mente, porque quando a gente está nutrida da raiz certa, tudo flui. Ela já está no PSE. Então, se você hoje não está, o ISC não está aberto, mas se você hoje quer entrar nessa frequência, se tornar mais magnética e fatal para suas escolhas, o PSS significa posicionamento energético. É você começar a nível 1 e a nível 2, se movimentar a nível comportamental para dizer não para aquilo que está chegando e dizer sim, capacidade para receber. Merecimento é você aumentar a sua capacidade para receber. E quanto mais rápido você fizer isso, mais você vai atrair uma base de escolha qualificada para os seus desejos. Porque é diferente. Você tem 2 potes de bombom. Um bombom aqui, um pote sortido de vários bombons e um pote só de sonho de valsa. Se você toda hora mete a mão nesse pote, você sempre vai pegar sonho de valsa. A base de escolha está limitada. Agora, se você tem aqui, a partir do PSE, um pacote com vários bombons, quando você pega, você escolhe algo diferente. E é assim que a gente começa a viver algo diferente, tendo um posicionamento diferente, parando de pegar na mesma base e indo para uma base onde nós temos outras experiências para ser vividas, ao invés de repetir padrão. Então, o PSE pode ser o seu primeiro passo para viver aquilo que você merece na relação amorosa. E o passo transformador é você entrar no ISC, para que você possa gerar uma nova configuração de merecimento e viver de forma leve, como nós, deusas, merecemos. Esse primeiro bloco aqui ficou salvo para vocês entenderem que não é uma família bem estruturada que vai me garantir uma relação. É aquilo que eu faço diante daquilo que eu tive como referência. E se eu, mesmo com a referência, venho me sabotando, como ela veio se sabotando a nível 1 e a nível 2, e obviamente que a nível 3, ela teve as boas experiências, só que ela começou a alimentar o campo dela com várias experiências ruins, porque ela se colocou nesse posicionamento errado. Vamos entrar agora em outro bloco para a gente fazer uma ativação de sintonizar a nossa vibração. Então, eu vou te dar as orientações no próximo bloco, onde você vai entrar com um desejo em mente. Você vai vir para o próximo bloco com um desejo pequeno. Não é sobre você manifestar a vida amorosa inteira. Eu quero que você sinta um pouco do seu poder de manifestação. Você vai entrar com o papel e com a caneta no próximo bloco e você vai anotar uma única coisa que você quer colapsar. Seja um presente, seja um dia bom, seja um elogio de alguém, algo pequeno para ser manifestado nas próximas 48 horas. Nós iremos fazer essa ativação juntas, é uma ativação de sintonizar a vibração. Liza, o que isso significa? Significa que você está em uma vibração hoje, em uma frequência hoje. E você pode alcançar o melhor dessa frequência se você alterar a sua vibração. A nossa vibração é o termômetro da atração para o padrão que nós estamos. No ISC, o que a gente faz? A gente sintoniza frequências. Então, hoje eu vivo um padrão de vida amorosa, um padrão de vida pessoal. No ISC, o nosso trabalho, o nosso treinamento eu mudo a frequência para manifestar um novo padrão. Só que aqui eu quero te ajudar cada vez mais. Porque você precisa começar a viver suas escolhas. Você precisa sentir na pele que existe algo muito maior do que aquilo que você tem visto. Eu quero que você sinta o poder da energia, não do pensamento, não só do coração, do sentimento, mas do seu campo eletromagnético. Então você entra agora no próximo bloco com um desejo pequeno. Quero ganhar um chocolate. Quero ganhar um elogio. Quero ganhar qualquer coisa que faça sentido para você e que não é natural você receber. A gente vai aumentar a sua capacidade para receber. Esteja pronta para receber. Você vai receber nas próximas 48 horas. Eu tenho certeza que você vai vir no meu Instagram, no meu direct e falar: Liza, não tô acreditando. Eu recebi isso. Ou então fulano de tal me elogiou. Algo inusitado. Entregue na base dos 3 Is. De forma inesperada, de forma improvável e de forma... Você olha e fala assim, gente, como assim isso aconteceu? Isso nunca acontece. Você vai receber nas bases dos 3 Is. Porque você é Deus e você precisa começar a sentir isso. E aí... se prepare, porque uma vez que você acessa essa outra frequência, as coisas começam a se desenvolver. Então vamos para a nossa ativação? Te espero no próximo bloco. Você que está ao vivo pode ficar aí, eu só vou cortar essa aula para ficar gravada para vocês no YouTube e também no Spotify, e a gente entra com a nossa ativação de sintonização de vibração.